Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia transbordante da glória de Deus, aleluia! Como que vocês estão? Glória a Deus! Que madrugada poderosa! Eu voltei a orar com o apóstolo, aleluia! Eu estava sentindo falta de orar na madrugada, amém? Glória a Deus, é muito bom orar na madrugada, gente. Só quem viciou na oração da madrugada sabe do que eu tô falando, amém? Eu ainda tô com um pouco, né? Eu não tô tentando esforçar tanto a minha voz, né? Porque eu ainda sinto, se eu tentar esforçar muito a minha voz, eu sinto que eu quero começar a tossir. Mas hoje eu peguei, né, leve na oração, mas já foi bom, amém? Foi muito bom. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Nós vamos começar uma nova campanha de oração. Glória a Deus, vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo profético, vai ser um tempo maravilhoso. Se preparem, glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Apareceu uma barata voadora bem na hora da oração. Eita, já repreende aí todo o mal. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje eu vou falar para vocês sobre nova era, tá, gente? Eu separei aqui algumas práticas de nova era para estar falando com vocês. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então nós vamos passar Isaías 25 bem rapidinho, tá? A gente vai passar Isaías 25 bem rapidinho, certo? E aí eu vou falar sobre nova era. Eu separei algumas coisinhas aqui para falar para você. E hoje é aniversário do nosso apóstolo querido, do meu varão valoroso, desse pastor. É um pastor, né, gente? Ele é apóstolo, ele é pastor, ele é um profeta do Senhor, ele é o sacerdote desse ministério, amém? Então a gente está muito feliz de Deus, né, estar nos concedendo mais um ano de vida, com muita saúde, glória a Deus. Esse homem é um grande homem de Deus e eu não estaria onde eu estou se ele não estivesse ao meu lado, segurando na outra ponta desse ministério, amém? Então, se hoje nós vivemos tudo o que vivemos, é porque existe, né, o apóstolo Júnior nos bastidores, cuidando das coisas primordiais, principalmente do alicerce. Amém? Glória a Jesus. Então depois você manda um feliz aniversário para ele, manda uma mensagenzinha, profetiza na vida dele, né? Faz uma oração hoje pela vida dele. O mais importante é isso. Glória a Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Aleluia. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, gente, obrigada, tá? Por todas as felicitações, obrigada, pastora Maria Leite, obrigada, amém? Depois você manda lá uma mensagenzinha para ele, uma dedicatória, falando quanto que você é grato a Deus pela vida dele, amém? Glória a Jesus. Eu amo esse homem maravilhoso, né, amor? Falei pra ele, falei assim, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei, eu vou te dar Shekinah e o Shalom. Ele falou, não, mas os cachorros já é meu. Eu falei, não, eu te dou os cachorros. E aí no meu aniversário, ano que vem, você me devolve. Porque esse ano ele me deu os cachorros de aniversário, né? Aí ele falou, não, isso aí é um presente de grego. É nada, gente, os cachorros é de nós dois, né, amor? Os cachorros é de nós dois. Tava zoando com ele. Amém? Falei pra ele, falei, escolhe o seu presente, o que você quer de presente de aniversário? Aí ele falou que quer que eu vou acampar com ele. Olha o presente que ele quer. Né, amor? Falou que quer que eu vou acampar com ele. Olha a ideia dele. Quer que eu vou pra um acampamento assim, retirado, bem rústico, né, amor? É o que ele quer. Amém? É os presentes de aniversário dele. Ele quer ir fazer um acampamento. No meio do mato, é que você falou? É, que ele gosta dessas coisas, né? Shalom, shalom para todos vocês, amém? Cada um com os seus hobbies, né? Com os seus gostos.
É o que ele gosta, né? Agora é arrumar um camp, pastora Célia, exatamente. Agora é arrumar um camp. Não, mas ele quer ir pescar no Mato Grosso, tem muito lugar, né, amor? Pescar não pode. Pescar ele não pode. Ele só pode acampar. Ele pode andar de barco? Ele pode andar de barco, ele tá num propósito de 3... Eu tenho 3 anos de consagração, né? Que eu não posso cortar o cabelo, tem um monte de coisa que eu não posso fazer durante 3 anos. E vence o ano que vem, acaba, né? Termina, né? O ano que vem, em setembro. E aí, ele tem de pescaria, né, amor? Uhum. Ele não pode pescar durante 3 anos. É a renúncia que ele fez, né? E o que mais, amor? Refrigerante, né? Ele não pode tomar refrigerante, ele não pode pescar. E ele, gente, ele ama pescar. Aqui onde a gente mora, no condomínio, tem um lago dentro do condomínio. E tem como pescar, né, amor? Dentro do condomínio tem um lago de peixe e você pode ir lá, tipo, pescar, entendeu? Não sei se vocês viram, quando a minha sobrinha tava aqui, a Anne foi lá pescar, mais a Bia. Elas foram lá pescar e ele não pode pescar. E ele ama pescar, amém? Ele ama pescar. Você vê, né? É isso aí, amém? Glória a Deus. Gente, alguém do meu suporte aí, acho que tem a Bruna aqui, né? Bruna, coloca aí pra mim, fazendo favor. Ou Gustavo, Isaías 25, fazendo favor. Que eu vou fixar o seu nome aqui, fazendo favor. Eu ainda tô tossindo um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus é bom todo o tempo. Toda honra e glória ao Senhor. Obrigada, pastora Bruna. Obrigada. Vou colocar você como minha moderadora. Acho que a Nani tá viajando, a Nani tá voltando lá da Bahia agora. Tá, né? A Nani tá voltando. Então, hoje é aniversário do nosso querido apóstolo. Hoje a gente tem que mimar ele ainda mais, né? Glória a Deus. O que vocês gostam de fazer no aniversário de vocês? Conta pra mim. O que você gosta de fazer no seu aniversário? Passar com as pessoas que você ama, ir num restaurante comer uma comida gostosa, viajar. O que você gosta de fazer? Amém? Como acabar com a paralisia do sono? Eu vou ensinar vocês, tá? Como que acabar com a paralisia do sono. Ficar em, deixa eu ver, comer. Glória a Jesus. Aleluia. Almoçar fora com o marido. É isso aí. Passar com meu esposo. Ficar no mato. Gente, se vocês se sentem tristes no aniversário de vocês começam a repreender. Isso é um ataque espiritual. Porque é o dia do seu nascimento, é o dia que você tem que celebrar, tá? É um dia que, vamos se dizer, a atmosfera espiritual tá aberta sobre a sua vida. É o dia que você veio para este mundo. É o dia que você veio para este mundo físico, tá? Então, eu já fui assim também, aposto também, né, amor? De ficar triste na época do aniversário, certo? Então, você tem que começar a repreender e começar a celebrar. Celebra, nem que for ali com 2, 3 pessoas, mas celebre, amém? Faz uma festa, faz um churrasco, chama as pessoas que você ama, chama as pessoas que você ama, né? Às vezes você não precisa fazer nada, mas sair para ir comer alguma coisa, né, com o teu marido, né, o teu cônjuge, enfim, você precisa celebrar, tá? Tô feliz, eu nasci hoje, ô glória. Parabéns, gente, para todos os aniversariantes que estão fazendo aniversário junto com o meu querido apóstolo, amém? Junto com o meu querido amado esposo. Todos vocês do mês de agosto, feliz aniversário para todos vocês, amém? Então, gente, ó, vamos lá. Vocês se ficam tristes, tá? Porque é o seu aniversário, o que vocês têm que fazer? Se você quer celebrar o seu aniversário, faz algo. Faz algo, chama as pessoas e fala, olha, é meu aniversário, eu quero celebrar, certo? Então, assim, as pessoas também não têm a obrigação de se lembrar do seu aniversário. Lógico, né? Não ser a esposa, os filhos. Mas celebre, comece a falar, gente, o meu aniversário é semana que vem, eu vou trazer um bolo aqui para a empresa, vamos fazer alguma coisa, né? Então celebre, arrume uma forma de celebrar, certo? É assim que a gente faz, certo? E para de ficar triste,
ficar às vezes se lamentando, se murmurando, isso é muito profético. O tempo do nosso aniversário é profético. Se você ama ganhar presente, compra um presente para você mesmo. Fala, eu mereço, eu trabalho tanto, eu vou dar um presente para mim de aniversário. Vale? Claro que vale. Ixi, vale. Eu ganho presente no meu dia de aniversário do apóstolo, que eu falo para ele que nós somos uma carne só. E que no dia do aniversário dele eu também tenho que ganhar uma beiradinha de presente. Por quê? Porque a gente é uma carne só, né, amor? Esses dias eu fui ali no shopping e falei, amor, eu vou pegar isso aqui de presente do seu aniversário, que é meu também, porque a gente é uma carne só. Então eu aproveito todas as brechas possíveis. Então, mulherada, já aprende essa comigo, tá? Então, a gente é uma carne só, certo? Então, significa que é o meu aniversário também? Então, pelo menos a beiradinha de um presente você tem que ganhar, mulher. Vigia na terra e aproveita o seu direito de esposa. E o esposo também. Pega a visão aí, amém? Certo? Aí o pastor Júnior falou que vai aprender isso, tá? Então é sobre isso, amém? Celebrem a vida, celebrem o aniversário de vocês. Agradeçam a Deus pelo aniversário de vocês, amém? Vamos orar? Eu quero indicar um livro pra vocês muito bom que eu tô lendo, tá? Você é demais, esse Bruno. Ô, Bruno, saudade de você, meu filho. Vem logo, volta logo pra cá pra nós fazer aquele negócio que eu falei pra você, tá? O apóstolo falou que você tá em Espírito Santo, né? Volta logo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, te glorifico pela oração da madrugada, te glorifico, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Pai, pela vida do nosso apóstolo, que comemora, Senhor Deus, mais um ano de vida. Obrigado pela vida de todos, Pai, que estão aqui hoje também fazendo aniversário. Pai, nós abençoamos todos os aniversariantes desse mês, todos os aniversariantes desse dia. Que o Senhor possa bradar e falar conosco, Pai, de forma sobrenatural, de forma profética, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero indicar um livro para vocês, tá? Eu comecei a ler ontem e eu já li 50 páginas deles numa sentadinha, né? Geralmente, no tempo de devocional, eu gosto de estar lendo alguma coisa, né? Então, eu gosto de ter um tempo de leitura. Então, eu tô lendo este livro aqui. Ele é maravilhoso, tá? Ele é do Carlos Anaconda. Já vou mostrar a capa para vocês. Ele chama Escute Aqui, Satanás, tá? É um livro muito poderoso, tá? Você que tem um chamado ministerial, você que tem arde seu coração para evangelizar, esse livro aqui é estupendo. Eu li em uma sentada 50 páginas ontem, tá? Numa sentada eu li 50 páginas. Esse livro aqui é extremamente maravilhoso. Esse aqui é um grande evangelista, ele já morreu, se eu não estou enganada. Um evangelista argentino, tá? E esse livro aqui, ele é simplesmente maravilhoso, certo? Carlos Anaconda. Muito bom, tá? E, gente, vocês têm que ler livro assim, grifando, riscando, marcando. Muito bom, tá? Vou aqui de novo, tira o print. Escute Aqui, Satanás. Carlos Anaconda, tá? Escute Aqui, Satanás. Certo? Você quer que eu vire assim, gente? Não, é por causa que na tá. aparece ao contrário. Aparece ao contrário? É. Então como que eu faço, amor? Assim mesmo, vai ter que ser assim, gente. Não tem que filmar ao contrário. Vai ter que ser assim, tá? Não tem como eu virar o livro, gente. É assim mesmo, é porque tá aparecendo ao contrário, tá? Ó, muito bom esse livro, tá, gente? Recomendo pra vocês, certo? É um livro que vocês vão ter muito prazer. Tem uma história aqui que eu chorei demais. Gente, tem uma história, tem um testemunho aqui. Eu chorei tanto, mas tanto nesse testemunho, tá? Mas tanto. Você fala assim, gente, desse jeito? Não, né, gente? Não. Ela aparece ao contrário. Aí agora ficou mais difícil, hein? Então, gente, esse livro é muito bom, tá? Eu recomendo. Carlos Anaconda. Alguém escreve, Bruna, escreve pra mim que eu vou fixar. Escreve o nome do livro, Escute Aqui, Satanás. Carlos Anaconda. E eu vou fixar pra vocês, pegar a visão, tá? Escute Aqui, Satanás, tá? Gente, Escute Aqui, Satanás
É o grito de guerra dele, é o grito de guerra de um... aí ele começa o livro assim, o grito de guerra de um evangelista, ó. O grito de guerra de um evangelista, tá? Tá? Gente, muito bom, tá, gente? Vocês vão amar esse livro, eu recomendo. Quando é algo bom, eu recomendo pra vocês. Esse livro tem 250 páginas, então significa que em 5 dias, mais ou menos, eu leio ele, né? Se em todo o meu devocional eu pegar e ler 50 páginas, em 5 dias eu consigo ler ele, certo? Acabei de comprar. Ó, tem gente que já comprou. Aleluia, tá? Depois, eu tenho uns livros novos ali, depois eu vou recomendar para vocês, principalmente de libertação, tá? Depois eu vou recomendar para vocês, tá bom? Vamos ler? Vamos lá. Gente, vamos ler rapidinho, tá? Isaías 25, certo? E aí eu vou entrar com vocês no tema sobre nova era, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui Isaías, capítulo de número 25. Vamos ler aqui do 1 ao 2. Ó Senhor, honrarei e te louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejastes há muito tempo e agora as realizaste. Transforma cidades poderosas em monte de ruínas e cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos, tá? Então, Deus, ele nunca é surpreendido nem pelo que o ímpio faz e nem pelo que o justo faz, porque Deus, ele tem, né, a plenitude de ser onisciente, onipresente e onipotente, tá? Então, muitas vezes a gente acha que Deus vai ser surpreendido. Não, Deus, ele já sabe todas as coisas, ele já espera, né, todas as coisas, ele já sabia da queda do homem, ele já sabia de tudo que ia acontecer, tá? Por isso, nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e és sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita o muro. No 5 agora. Como o calor implacável do deserto, tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim, os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Agora aqui no 6, tá? Até aqui, né? Então aqui Deus, o que Deus está falando? Que toda arrogância, né, vai ser derrubada. E que Deus, ele tá falando aqui, Deus, ele é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa calmaria, é a nossa paz, é o nosso porto seguro, né? Então ontem eu falei isso para vocês. A diferença de nós para quem está no mundo é a certeza da paz que excede todo entendimento que nós temos todos os dias em Cristo, tá? E isso nos faz estar à frente de qualquer pessoa que está no mundo. Por quê? Porque você está passando tribulação, está passando por um deserto, está passando por uma temporada difícil, está passando por um processo de transição. Mas existe uma paz, existe uma voz dentro de você que fala, fica em paz, vai ficar tudo bem. Né? Então Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo, ele faz esse tipo de coisa dentro de nós. Mas quem não está em Cristo não tem esse tipo de paz, tá bom? Então vamos lá aqui agora comigo, certo? Vamos aqui agora em Isaías 25, agora do 6 ao 8. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre, o Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, né? Então aqui, continuamos aqui. Removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e seu povo, o Senhor falou. Então aqui está falando o quê? Que Deus, ele está preparando um banquete, né? Está falando dos tempos vindouros. E, gente, a gente lê o Apocalipse, não haverá lágrimas, tá? Não haverá choro, vai ser removido toda a dor. Então, se hoje a gente tem tristeza, tem angústia, eu quero que você saiba que
um dia nós estaremos na glória, nós tomaremos posse daquilo que é nosso, daquilo que nós lutamos para conquistar, que é a vida eterna. E nesse lugar não haverá mais pranto, não haverá mais choro, tá? Haverá adoração genuína, né? Nós seremos ali um povo adorando o Senhor em espírito e em verdade, certo? Então, é exatamente por isso que é tão importante nós estarmos vivendo o quê? Debaixo da aliança do Senhor. Nós estarmos todos os dias intactos nesse lugar da presença, tá? E vai ter dias que você vai estar muito animado. Ontem eu estava conversando com a pastora Letícia, a pastora Luana, que quando você não tem força para orar, quem aqui tem um dia que não tem força para orar? Fala assim, olha, esse dia eu não consegui orar. O dia que você não tiver força para orar, escreve. Tenha uma agenda e escreva. Fala, Deus, hoje eu não tô aguentando, hoje tá difícil, hoje eu não consegui nem expressar nenhuma palavra. Mas se esforce para estar falando com Deus de alguma forma. Abra um bloco de nota e escreve para Deus, tá? Então, isso é muito importante, certo? Porque nem todo dia a gente tá com aquele gás, parece que tem dia que as palavras não saem. Parece que tem dia que não flui, parece que tem dia que tem algo ali te estagnando. Então, pega um bloco de nota ou tenha uma agendinha assim e começa a escrever, às vezes uma agenda de outro ano e começa ali, coloca devocional de tal dia. Senhor, eu vim aqui escrever pro Senhor porque eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem hoje, mas eu sei que o Senhor me renova todos os dias, tá? Então, vamos viver na esperança de Cristo todos os dias. Agora vamos continuar aqui comigo do 9, tá? Naquele dia o povo dirá, este é o nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento, pois a mão do Senhor descerá sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixará para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos e serão derrubados por toda a terra até o pó. Certo? Então, eu quero que você entenda que tudo que você está plantando, você vai colher. Que todo o sacrifício de estar na presença, ele vai gerar fruto e resultado, né? Esses dias eu tava olhando, eu abri o meu Instagram e vi a minha cunhada postando algo de Deus, né? E a minha cunhada é a esposa do meu irmão. E aí eu falo, já valeu a pena. Uau! Através da minha vida, Deus tem tocado lá. Então, gente, às vezes a gente não vê o fruto na nossa casa, mas daqui a pouco vai começar a ver fruto. Então, tudo aquilo que você tem dispensado para estar na presença de Deus, tudo aquilo que você tem renunciado para estar na presença de Deus, uma hora vai frutificar. Então, não perca as esperanças. Mas por muito tempo, né? Por muito tempo, ela tá uma lindeza. Gente, ela postou lá adorando a Deus, ela posta todo dia um versículo, né? E ela tem contado para mim os testemunhos, a Paty, minha cunhada, o meu irmão. Esses dias eu liguei pro meu irmão, ele tava numa outra, ele ama pescar, ele tava numa outra cidade. E aí eu falei, mano, o que você tá fazendo? Ele falou, mano, eu tô lendo a Bíblia. E ele tá lendo Gênesis. E aí eu falei, cara, meu irmão tá lendo a Bíblia. Ele fez um jejum, agora ele fez um compromisso com Deus de ler a Bíblia. E, gente, tudo isso são renúncias, são sacrifícios, são orações que uma hora tem que ser respondida. Uma hora tem que frutificar. Uma hora a fortaleza tem que quebrar. Então, não desanime da sua casa, não desanime daquilo que você tem renunciado, tá? Aqui no final do texto, Isaías fala, olha, Moabe vai ser destruída, vai ser lançada por terra, ou seja, o inimigo de Deus, o povo que oprimia o povo de Deus. Então, uma hora a justiça do Senhor acontece, uma hora as muralhas caem, uma hora a fortaleza que impedia alguém de estar na presença que você ama tanto cai e você tem vitória naquilo, mas você não pode parar e a sua vida precisa ser um testemunho vivo, tá? Porque se você desanima, volta pro mundo, as pessoas que estavam olhando para você falar, fulano não conseguiu, eu que não consigo ficar também. Então muita gente está olhando para ver se a gente consegue ficar na presença para que depois eles possam vir. Se o fulano ficar, eu fico também.
Então, nós precisamos ser o quê? Esse testemunho. Nós precisamos o quê? Estar posicionados todos os dias. Você pensa que não, mas você influencia muita gente. Você pensa que não, mas tem muita gente na sua casa vendo o que Deus está fazendo, a mudança e a transformação. Você pensa que não, talvez podem até não falar que estão vendo a sua mudança, por causa do orgulho, por causa também de ver você numa posição melhor, vivendo algo melhor. Mas eu vou falar para vocês, Jesus precisa fazer na sua vida, na sua conduta, no seu estilo, e essa é a melhor pregação, é a transformação que Jesus fez na sua vida, amém? Certo? Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre nova era, tá? E o que é nova era? Nova era, queridos, são mecanismos de ocultismo que têm sido infiltrados nessa última era, tá? Que tem um pouco de filosofia, carrega um pouco de ciência, muitas vezes vai para aquela área medicinal, terapêutica, e são práticas que entram no sobrenatural, mas não carregam o nome de Jesus, não carregam exaltação a Cristo, tá? São curas que são praticadas, mas sem ser no nome de Jesus, são terapias, né? Mecanismo de meditação e de tudo isso. Então, nova era envolve uma variedade de pseudociências, de filosofias, de práticas, tá? Então eu vou trazer aqui para você aquilo que tem sido mais praticado e eu vou explicar para você o mecanismo disso. E se alguém perguntar para você o que é, agora você vai saber o que é, certo? Tá? Deixa eu só achar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Abram comigo, tá? Abram comigo agora 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Coloca aí, amor. 1 Timóteo, capítulo 2, do 2 ao 5. Ou a Bruna coloca aí no chat, fazendo favor. Tá? 1 Timóteo. Cadê? 1 Timóteo. Aqui. Timóteo está lá depois de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo de número... Isso. Tá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Tá, gente? Ó, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Já aproveita para você grifar esse versículo. Há um só Deus e mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Então, só tem um mediador. Quem? Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos, tá? Então, o nome de Jesus, ele é um nome legal, uma vez que você está debaixo da aliança. Porque se você não está debaixo da aliança, você usa esse nome de forma ilegal. O que eu estou querendo dizer para você? Lembra ali daqueles homens que, pelo Deus de Paulo, né, sai... né? Eles tentando expulsar ali, pelo Jesus de que Paulo prega, mas eles não tinham uma aliança com o Cordeiro, eles não tinham uma aliança com a pessoa de Cristo. Então o nome de Jesus, ele é legal para ser usado, mas você tem que ter aliança com ele, você tem que ter aliança em Cristo, tá? Você precisa ter aliança com Jesus. E o que é a nova era? A nova era são práticas espirituais, práticas sobrenaturais, práticas que dão acesso ao mundo espiritual, mas que são feitas de forma ilegal. Uma, não se usa o nome de Jesus, tá? E toda a entrada, aí a regrinha é essa, toda a entrada ao sobrenatural que não seja através do nome de Jesus é obra de feitiçaria. Nós estamos falando de feitiço, nós estamos falando de magia, nós estamos falando de entrar no mundo espiritual sem o mecanismo legal. E qual que é o mecanismo legal? Jesus. Mas ele só é válido se você está debaixo da aliança. E o que é estar debaixo da aliança? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se livrar dos pecados e estar buscando ele em espírito e em verdade todos os dias. Então, estar na aliança é estar todos os dias em Cristo. Aí você tem o direito de confessar o nome de Jesus e usar o nome de Jesus para ministrar cura, para
fazer qualquer tipo de coisa que te é lícito fazer em nome do Senhor Jesus. Pegaram a visão ou não? Então, o que são práticas de nova era? São práticas espirituais, tá? Manipuladas por demônios, tá? Que são obscuras. E eu vou trazer aqui a primeira delas para vocês, certo? Na próxima escola de libertadores, nós vamos ter um módulo só para falar de cada uma de forma muito específica, tá? Então vamos lá. Primeira que eu quero falar para você é Reiki, certo? O que é Reiki? O Reiki ele é uma técnica de imposição de mãos para canalizar uma suposta energia universal para fim de cura, tá? Então a pessoa vai lá, faz um curso de Reiki e ela fica aplicando Reiki. É tipo uma imposição de mãos, só que a imposição de mãos ilegal, porque ela não é feita através do nome de Jesus. E ela é feita com intenção de cura através de energias universais. Energias, né? As pessoas falam assim, energia, vou mentalizar aqui, vou canalizar aqui uma energia de cura sobre a sua vida, tá? Então, vamos lá. Então, o que é o Reiki? Imposição de mãos. Esse Reiki ele pode ser aplicado sobre a face de uma pessoa, sobre o tórax de uma pessoa, sobre as mãos de uma pessoa, tá? E eu vou contar uma história pra você. Eu peguei um caso de uma mulher que ela começou a ter fracasso financeiro, mas um atrás do outro. E a gente não entendia o que tinha acontecido. Eu fiz todo um mapeamento com ela, perguntei pra ela, falei, olha, o que aconteceu? Você foi, não aconteceu, e a gente quebrava tudo que podia. Eu falei, você não fez, não foi em algum lugar, não fez alguma prática? Aí ela falou bem assim pra mim, nossa, agora que você tá falando, chega até me deu vontade de vomitar, porque ela começou ali ser liberta. Eu fui pra minha massagista, e a minha massagista estava fazendo um curso de Reiki. E ela falou que queria testar em mim e aplicar. E quando ela aplicou o Reiki em mim, eu apaguei. E foi a partir daí que eu estou me lembrando agora que eu tive um desencadear de fracassos e tragédias financeiras. Vai escutando. E aí ela começou a ter ânsia de vômito, e aí eu desliguei e tirei toda a contaminação espiritual, toda a entrada de demônios, tá? Então, gente, o Reiki, ele é o quê? Uma pessoa que estuda técnicas para canalizar uma energia universal, tá? Com fins de cura, com fins de trazer equilíbrio sobre uma pessoa, certo? Então, o praticante do Reiki, ele se torna o quê? Um canal de energias, tá? Que não tem origem do Espírito Santo, que não tem origem da presença de Deus. Então, aquilo que não tem origem da presença de Deus, tem origem da presença de Satanás. Tem origem de fogo estranho, tem origem, tá? De manipulação, tem origem ou seja, os demônios também têm poder, certo? Só que os demônios, eles nunca vai dar para alguém uma cura que mais tarde ele não possa trazer um prejuízo muito maior, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eles vão aplicar uma energia, vão aplicar uma cura que não provém do Espírito Santo, tá? Mas da onde que provém? Segundo eles, energia universal, de forças cósmicas que não são personificadas, tá? Então, só que na verdade, isso é o quê? É um engano, tá? Isso é um engano puro, porque isso vem de demônios, tá? E aí a pessoa fala, não, isso aqui é uma energia cósmica, isso aqui é uma energia universal de cura, é o seu eu interior curando você mesmo. Então, às vezes, eles podem trazer até isso, certo? Tá? Então, na verdade, são demônios, espíritos de engano, certo? E aí, aonde está a brecha da pessoa que vai num lugar desse e quer receber um Reiki, tá? Aonde que é a brecha? A brecha porque quando uma pessoa recebe uma imposição de mãos, isso aqui é um canal, tá saindo energia. A pessoa falou que quer receber o Reiki, certo? Aí o que acontece? Há uma invocação ali de energias universais, de mestres, né? Ancestrais, mestres de cura, depende muito do nível do Reiki que essa pessoa se encontra, tá? Quanto mais fundo essa pessoa for no Reiki, mais ao ocultismo ela vai se conectando, ok?
E aí o que vai acontecer? Ao transferir e invocar esse ancestral, essa energia universal, há uma invocação de demônios que são disfarçados, tá? Então esses demônios, eles vêm entrar porque essa pessoa está convidando o demônio para entrar. Mas está convidando de que jeito? Aceitando essa imposição de mãos. Quando você recebe a unção, você recebe a unção que vem direto de Deus. E você quer aquela unção, porque você acredita que aquele é o poder de Deus que vem em você e vai melhorar a sua vida, vai trazer mais fome espiritual e mais sede. Então você recebe Deus e Deus entra. Agora, quem recebe uma imposição de mão de um reiki está recebendo, tá, demônios. Está recebendo demônios que estão disfarçados. Tá? Está recebendo ali a manipulação, está recebendo ali um fogo estranho, está recebendo ali algo e ela aceitou, ela concordou com isso, tá? Então, o que vai acontecer? Aonde que está a brecha aqui do reiki? Que através disso a pessoa vai receber o quê? Energias que são contaminadas, tá? E ela vai substituir isso pela oração e pelo poder que há no nome de Jesus, por uma energia universal, por uma energia de cura ancestral, não sei de onde, tá? Energia cósmica do universo. E aí a pessoa, ela pode até ser curada, porque Satanás também tem poder, e a mesma doença que ele colocou, ele consegue tirar, tá? Pega isso para vocês entenderem, certo? E aí o que vai acontecer aqui? Satanás vai enganar essa pessoa, então essa pessoa vai idolatrar o reiki. Aí eu fui curada no reiki, você tem que ir no reiki, porque o reiki é maravilhoso. E aí, só que é o seguinte, essa pessoa, ela geralmente, nessas pseudociências, essas pessoas têm uma melhora parcial, mas daqui a pouco a vida delas, elas começam a ficar perturbadas em outras áreas. Elas começam a ter pesadelos, começam, certo? Às vezes, a melhora, ela é instantânea ali, há alguns dias, mas daqui a pouco ela piora em outra área, ou aquela área que estava ruim fica ainda muito pior, ou essa pessoa começa a ficar perturbada por demônios, tá? Então, essa pessoa, ela começa a idolatrar, e ela começa o rei que me curou, isso e aquilo, isso e aquilo. Então, você já viu, só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então, gente, não adianta você achar que o rei que te curou. Na verdade, os demônios te enganaram, os demônios te manipularam, os demônios mentiram ali para você. Talvez eles tiraram algo que eles mesmos colocaram, mas eles vão piorar em alguma outra área da sua vida. E por eles terem entrado agora, eles vão trazer brecha, eles vão trazer bloqueio em alguma outra área. Satanás, ele não dá ponto sem nó. Não pensa que Satanás vem ajudar. Satanás, ele só vem trazer prejuízo, tá? E aí, o reiki, ele é essa forma. A pessoa, aí quando ela, por exemplo, a pessoa que está praticando reiki, ela tem um resultado, alguém fala, eu sarei da dor de cabeça. Ela fica empolgada, ela quer estudar mais aquilo ali. Então, a cada novo nível de reiki que essa pessoa vai estudando, ela vai se metendo cada vez mais no ocultismo. Ela vai se metendo em cada vez coisas mais profundas, tá? Então, você precisa vigiar e falar o porquê que isso é ilegal, tá? O porquê que isso não pode. Então, por que abre brecha? Porque essas forças energéticas, mediante a pessoa, mediante essa aplicação essa técnica, não vem da parte do Senhor Jesus, não vem de algo bom, vem de forças cósmicas, vem de a força do universo. Só que tudo isso é engano, porque na verdade são demônios que estão ali disfarçando, tá? Então, ou seja, o diabo, ele vai mascarar, a pessoa vai trazer ali, né? Porque isso aqui são forças cósmicas, são forças ancestrais, isso aqui é a essência da cura divina, certo? E aí, não é bem assim, são demônios, tá? E é isso, certo? Então, reiki, queridos, abre legalidade. Reiki é uma prática ocultista, certo? Reiki é uma entrada ao sobrenatural, sim, ok? Então você toma muito cuidado. Muitos massagistas aplicam reiki, tá? Quem aqui gosta de ir no spa? Talvez você goste de ir no spa. E, gente, geralmente no spa existe muito essa linha hindu, muito mística, tá? Essa linha hindu, essa linha mística, cristais e não sei o que. Então, quando você for num lugar de massagem, terapia, e você precisa fazer aquilo ali, talvez para a sua saúde, você precisa pedir, perguntar,
olha, eu não aceito reiki, eu quero somente uma massagem, né? Então você precisa se posicionar e falar, olha, eu não aceito nenhum tipo de reiki, eu não aceito isso, aquilo outro, tá? Porque você tem que, né? E outra, geralmente tem spa que não mexe com essa linha, tá? Então, tem um massagista que... Então, você conversa, você fala, olha, eu quero fazer massagem, mas eu sou cristã, eu não aceito reiki, eu não aceito imposição de mãos com nenhuma força, né? Então, eu já tô falando pra você que eu não aceito, porque tem gente que faz a massagem e já aplica o reiki sem falar pra você. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Vamos aqui agora pra outra prática, certo? O yoga, tá? O yoga, glória a Jesus. Quem aqui já faz yoga? Você não vai fazer mais depois que eu contar pra você o que é o yoga, certo? O yoga é uma prática hindu, certo? Uma prática hindu. Então, o que é o yoga? O yoga é um conjunto de posturas, meditações e respirações que visam o quê? Unir praticamente o divino interior, segundo eles. A gente quer trazer o alinhamento, quer trazer o divino interior e é isso. Então, sempre que você for num lugar onde se pratica yoga, você vai ver uma Ganesha, você vai ver um deus ali, lá da área hindu, da Índia, certo? E aquele deus, ele representa algum tipo de pecado capital, ele representa algum tipo de adoração. Aquele deus ali representa, mas apóstolo, eu só vou lá fazer o exercício, né? Eu só vou lá fazer o exercício, eu só vou lá, não, gente, com Deus não tem mescla, tá? Então, é um conjunto de posturas, tá? E o que acontece? O problema não é o exercício, o problema é que cada postura que ali foi criada, ela foi criada para adorar um tipo de divindade dentro do hinduísmo. Então, cada posição, cada alongamento é uma adoração e é uma invocação a algum deus hindu. E se você for estudar sobre os deuses hindu, você vai ver que tem um monte, Hare Krishna, Ganesha, e cada um, tá, representa o quê? Uma área, tá? Uma área de pecado. Então, cada posição de yoga invoca uma divindade hindu, certo? E como que é essa invocação? É uma invocação inconsciente desses espíritos, porque você está alongando. E eu quero que você entenda que nós temos portais dentro do nosso corpo. E nesses movimentos, a ativação, há uma abertura, certo? E ali você está suscetível para ser manipulado por forças demoníacas. Tá? Nós estamos falando de Deus hindu, mas nós sabemos que por trás de cada ídolo, por trás de cada estátua, existe o quê? Um demônio pedindo adoração ali, certo? A Bíblia vai dizer, de Gênesis, Apocalipse, que o único digno de toda adoração, tá? É o nosso Deus, certo? Então, cada posição criada, ela foi feita para quê? Para invocar um Deus, uma divindade hinduísta, tá? E aí o foco aqui no yoga, o que é? Ter consciência divina, né? Ter um realinhamento, ter equilíbrio. Então, aonde que está a brecha, tá? É a exposição do corpo e da mente a essas entidades espirituais. Então, você vê que no yoga também há a prática da meditação. Só, queridos, que meditação sem Jesus, a gente está falando de uma mente vazia para Satanás entrar. Nós que estamos em Cristo, a gente está todo o tempo, Jesus, cuida de mim, Jesus, eu te amo. Toda hora você está enchendo a sua mente com Jesus. Mas quem não tem a mente em Cristo, se você esvazia a sua mente, tá? Quem que vai entrar na sua mente? É Satanás, certo? Você está dando um terreno fértil para Satanás manipular. Então, aqui no yoga, você vai estar trazendo exposição do seu corpo, tá? E exposição da sua mente para as entidades espirituais começar a manipular corpo e mente, certo? Então, leva também um sincretismo também, leva também um sincretismo na questão do Espírito Santo. Eu vou explicar por quê. Porque eles falam também da energia da Kundalini. A Kundalini é um demônio, tá dentro da área
sexual. Então a gente tem Asmodeus, a gente tem as pombas giras, a gente tem Lilith, a gente tem a força da Kundalini, que estão dentro desses meios terapêuticos, hinduístas. Ativar a força da Kundalini, isso é um demônio, tá? Que se acopla na coluna, certo? Então, existe uma respiração que é feita dentro do yoga, que na verdade é a invocação para que essa serpente, esse demônio, ele tem um formato de uma serpente, ele venha. Quem aqui já viu aquelas terapias que a pessoa fica tremendo no chão, parecendo que tá tendo um ato sexual ali sozinha, e a pessoa fica ali passando a mão e a pessoa fica tremendo? Quem já viu isso? Aquilo ali é a ativação da Kundalini. Aquilo ali é um demônio que tá na coluna vertebral daquela pessoa e às vezes dando prazer para aquela pessoa, dando, né, sensações, aí fala, eu ativei a Kundalini aí para mim ser curado de um trauma. Gente, tudo isso é engano, tá? Tudo isso é engano. Então, dentro do yoga existe esse sincretismo, tá? Que é a substituição do Espírito Santo pela energia da Kundalini. Então, geralmente, no final de uma aula de yoga, ou no começo, existe um tipo de respiração que é feito, esvaziar a mente. E esse tipo de respiração, tá? É uma invocação da energia da Kundalini sobre, né, a pessoa. E esse demônio, ele se aloja nas costas, na coluna vertebral, certo? É uma energia sexual, tá? É representado por uma cobra, ok? Então, se você vê alguém aí, terapia da Kundalini, ativação da Kundalini, tem sim uma linha hindu, tem sim uma linha pagã, e essa Kundalini não é energia boa, coisa nenhuma. Na verdade, é um demônio que está manipulando as costas de uma pessoa. A gente, porque da nossa coluna sai toda a inervação, tá? Da nossa coluna sai toda a inervação. E ali, por que a Kundalini consegue dar prazer para uma pessoa? Porque os nervos que saem para a área da musculatura, onde uma pessoa tem orgasmo, ele sai ali do sacro, né? Da parte sacral, da última parte. Então, esses demônios, eles conseguem manipular os nervos, eles conseguem, né, aderir ali, certo? Quantas vezes que eu vou fazer libertação, e é um demônio difícil de tirar, aí o Senhor fala para mim, tá na coluna, eu falo, serpente, eu pego agora na sua cabeça. Aí eu pego bem aqui, ó, eu faço assim que eu tô pegando na cabeça e a pessoa endemonia na hora. Por quê? É um demônio que se aloja na coluna vertebral. Tem demônio que se aloja no estômago, tem demônio que se aloja ali na alma de uma pessoa, nos sentimentos. Então tem muitos lugares onde os demônios se escondem, tá? E demônio sim pode se alojar no órgão. O demônio sim pode se alojar, principalmente a pessoa que comeu uma comida consagrada, certo? Aí o que acontece? Abriu um portal ali no estômago. Por isso que na hora da libertação a pessoa vomita. Mas se essa pessoa comeu a comida 3 anos atrás, como que a comida pode estar lá ainda? A comida não tá, mas o demônio alojado ali, trazendo bloqueio, estava. Então o ato de vomitar é o ato de tirar para fora o que estava amarrando ali aquela pessoa, certo? Tá tirando para fora o que é aquela legalidade, tá? Então vamos lá. Então existe esse sincretismo com o quê? Substituição do Espírito Santo. Então, gente, o yoga, ele é místico. O yoga é a invocação de cada exercício, cada movimento é uma adoração a um Deus pagão, certo? E aí eu falo para você, mas apóstola, então eu não posso fazer nenhum exercício? Gente, você não pode fazer esses movimentos de yoga. E aí geralmente quando você vai fazer, você está no meio ali fazendo yoga, deve ter ali uma estátua de uma Ganesha, de um deus hindu, de um Hare Krishna, né? Tem ali sons, música, sinos, tá? Então, o povo de Deus é um povo santo que não mistura com o profano, e você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então você é um cristão, você vai num lugar que tem ali um Buda, você vai num lugar fazer uma prática que ali tem, então, querendo ou não, você está fazendo um tipo de adoração indireta àquele Buda, aquela Ganesha, aquele Deus que está ali, você está entendendo? Então nós precisamos aprender que o povo de Deus, ele não mistura, certo? Eu lembrei aqui de uma outra coisa. Quem já viu aqueles sinos assim? Dum!
principalmente dos hindus, dos indianos, tá? Principalmente dos indianos. Eu lembro de uma história que a pastora, acho que foi a pastora Jerusa que me contou, que a filha dela trabalhava na casa de um hindu, de um indiano, cuidando de um menininho. E todo dia eles têm um horário que eles tocam esse sino. Dum! E aí, a pastora Gabi, que é a filha da pastora Jerusa, estava lá cuidando desse menininho, tá? E aí, ela falou que na hora que foi tocar aquele sino, ela pegou o menininho e abraçou. E ela sentiu como se fosse uma capa sendo colocada sobre ela e sobre aquela criança. E na hora, a pastora Jerusa me contou e eu peguei e falei, porque o sino abre portais dentro do corpo da pessoa. Por isso que eles tocam o sino. É uma frequência, tá? E por que a pastora Gabi viu no mundo espiritual como se alguém estivesse colocando uma capa sobre ela e sobre a criança? Porque Deus estava protegendo, tá? Ela, a mente. Então, gente, o que eu quero dizer para você? Nós temos, tá, glândulas endócrinas no nosso corpo, tá? Se são ativadas por Satanás, são portais abertos para você ver o mundo espiritual, para você sentir, para você absorver coisa. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos selados, nós temos uma armadura, nada entra, nada pode penetrar dentro de nós. E Satanás usa não só de frequências, mas de toques, de sons para poder entrar. Então, muito cuidado com coisas que você está escutando na internet e está achando que é bom. Aquilo que não tem o nome de Deus, aquilo que não é consagrado a Jesus, é consagrado a Satanás. Satanás se apropriou do neutro, se apropriou até daquilo que não tem uma letra ruim, mas aquilo que não é consagrado a Deus, Satanás já se apoderou daquilo, amém? Então eu quero que você entenda isso, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui com vocês, meditações. Essa frequência Hertz traz cura. Quem fez isso? Quem manipulou isso? Certo? Queridos, a cura em nome do Senhor Jesus. Então você precisa, na verdade, se encher de Cristo, se encher de Deus. Então para de ficar escutando meditações, escutando frequências, escutando sons que trazem cura. Isso é místico, isso é fogo estranho. E aí você está tendo paralisia à noite e não sabe por quê. Porque você já colocou tanta coisa estranha dentro de você e você nunca tirou isso para fora, tá? Você nunca tirou isso para fora, você nunca abriu isso para Deus e falou, Deus, eu já fiz isso, me perdoa, tira toda a contaminação de frequências que eu escutei, tira, Senhor Deus, toda a meditação que eu fiz, Pai, esvaziei minha mente, talvez Satanás entrou. Senhor Deus, tira tudo isso, Pai, no nome de Jesus, certo? Então, gente, muito cuidado com aquilo que vocês têm buscado. Essa frequência aqui te ajuda. Gente, só existe legalidade para operar e viver cura em nome do Senhor Jesus, tá bom? Astrologia, vamos lá, mapa astral. Eu quero que você entenda uma coisa, que o diabo ele copiou tudo de Deus e o diabo ele não cria, ele copia. Quem aqui já estudou astronomia? Astrologia, nós estamos falando de um estudo sobre os signos, sobre essas entidades aí, né? Astronomia, nós estamos falando do estudo dos planetas, dos céus, das estrelas, das constelações, tá? Então, o que é astronomia? Astronomia é o estudo dos céus, das galáxias, certo? Quando a gente vai estudar astronomia, a gente vê que tem existem 12 constelações com o nome desses 12 signos que o diabo pegou para manipular o povo, certo? Só que além de 12 constelações, existem outras constelações, tá? Existe a constelação, existe a constelação de Órion, existe a constelação, enfim, existem vários tipos de constelação, certo? Muitas constelações. Então, o diabo, assim, Deus tem 12 príncipes, Deus tem 12 tribos, o diabo pegou 12 signos, certo? 12 padrões para manipular uma sociedade, certo?
Então, por que o diabo fez isso? Na tentativa do ser humano tentar entender o seu destino, tentar prever o seu destino por meio de consultas, tá, a esses astros, através do seu nascimento e através do seu mês. Mas, apóstola, o mês influencia a pessoa no nascimento? Sim, mas por Deus, porque Deus, ele fez 12 meses e existem 12 tribos. E cada um de nós pertencemos a um tipo de tribo. E cada tribo tem sua característica, está debaixo de uma bênção, tá? Eu não estou falando para você de signo, mas o diabo, o que ele faz? Ele pega uma verdade, mistura com 3 mentiras, e aí a pessoa começa a consultar signo para direcionar a sua vida. Ele atribui aquela verdade sobre aquele mês, certo? Mas ele também pega 3 mentiras. E a gente é o que a gente escuta, o que a gente vê. Então, a pessoa se torna aquilo que é uma verdade, mas também se torna aquela mentira. Só que Deus, ele é o único de dirigir a nossa vida. Deus, ele nos fez nascer debaixo de um mês e nós temos características, mas a nossa personalidade é desenvolvida em Cristo. A nossa personalidade é desenvolvida em Deus. Nós temos características, tá? Olha, por exemplo, eu sou do mês de Zebulon. Então, a minha tribo diz que é uma tribo empreendedora, que é uma tribo de fazer negócios. E eu tenho muita visão para negócio, muita visão, tenho muita facilidade para prosperar, para empreender. Então, isso pode ser atribuído, sim, à minha tribo, que é Zebulon, tá? Mas Satanás, o que Satanás fez? Satanás, ele se apropriou, tá? Ele copiou aquilo que Deus fez para tentar enganar. Então a gente não deve consultar signo, porque por trás de cada signo existe uma entidade demoníaca. Por exemplo, por trás de Áries existe o deus da guerra, certo? Esqueci o nome agora. Por trás de Gêmeos, Atenas. Por trás de Leão, o deus Apolo, o deus do orgulho, certo? Então, por que eu tô dizendo isso aqui para vocês? Porque o diabo, ele usa isso para o quê? Condicionar as pessoas a seguir uma ideologia satânica. Porque o diabo, ele não quer que você dependa de Deus. Ele quer que você dependa, né, de uma fala dele. Só que a fala de Satanás sempre vai ter 2, 3 verdades, mas com 20 mentiras, com 30 mentiras, certo? Então, se você acreditou em signo até hoje, você vai renunciar a isso e não vai ler mais, porque toda vez que você está lendo signo, você está se prostituindo espiritualmente. Você está se afastando de Deus, você está falando, eu acredito nesses demônios, mas talvez a sua igreja não apresentou para você isso como demônios, mas são demônios, são tronos demoníacos, tá? Então, eu quero que você entenda. Da mesma forma que Deus estabeleceu uma bênção sobre cada mês, o diabo, ele estabeleceu um trono, tá? Um governo demoníaco para governar e manipular a humanidade dentro daquele mês, certo? Então, por exemplo, um dos piores tronos que para mim é Lilith, que é debaixo do mês de Câncer. Depois a gente tem Escorpião, que é o trono de Hades, um príncipe do inferno, tá? Depois nós temos Leviatã, que está debaixo de Peixes, muito orgulho, tá? Uma pessoa muito dura, tá? Então, esses 3 tronos para mim são os piores. Só que quando chega, geralmente, o mês que eu sei que Lilith está no governo, é onde mais as pessoas têm sonho erótico, ataque de incumbos e sucumbos, pessoas caindo em fornicação, pessoas caindo em adultério. Então, é o mês que eu mais vejo as pessoas, principalmente as que nasceram debaixo daquele mês e tem algum laço com o signo ou atreladas a essas coisas, a viver crises emocionais, a estarem mais propensas ao quê? Propensas a estarem sentimentalmente vulneráveis. Mas se você já é lavado no sangue do Cordeiro, você já saiu dessas coisas, você não está mais debaixo desse jugo. Mas se você lê signo, busca essas coisas, você ainda está
aliançado e influenciado por essas entidades. Porque se você lê o que está sendo falado que vai acontecer no seu futuro, é porque você está dando credibilidade a isso. Aí a gente vê um monte de cristão lá. Cristã Gêmeos, cristã Aquário. Gente, o santo não mistura com o profano, tá? Então, nós precisamos entender que Satanás é um mero copiador das coisas de Deus. Então Deus, na escola de profetas, vocês vão estudar comigo principalmente as tribos. Vocês vão estudar comigo muita coisa profética, porque vocês têm que parar de ser místico, de buscar astrologia, de buscar querer saber o que vai acontecer. Queridos, só Deus pode escrever a sua história. Mas o que acontece? As pessoas querem saber do que vai acontecer e vão atrás dessas coisas, querem fazer o meu mapa astral. Aí tá lá que você não dá certo com o fulano. Aí chega às vezes o amor da sua vida, mas porque não é do signo, aí você fala, não, isso aqui não é pra mim. Gente, esquece signo, esquece mapa astral, esquece essas coisas. E se você foi uma pessoa, tá, que foi atrelada a essas práticas, fala assim, Senhor, eu rejeito. Senhor Deus, eu saio hoje desse lugar de ser influenciado pelos tronos do zodíaco. Eu saio desse lugar hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus. Me perdoa por toda manipulação, por toda mapa astral que eu fui correr atrás, tá? E aí, qual que é a brecha? O espírito de adivinhação. Tá? Então, a pessoa substitui o que está numa revistinha de horóscopo pela voz profética de Deus, com previsões humanas. Esse mês as coisas vão dar boa, esse mês as coisas vão dar ruim, tá? E aí a pessoa deixa de depender do Espírito Santo, a pessoa deixa de depender de Jesus, tá? Então, nós precisamos renunciar a esse tipo de coisa, tá bom? Eu não vou lembrar de todos aqui agora para vocês, mas eu acho que lá no nosso grupo deve ter. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Aí amanhã nós vamos continuar. Só vou ler isso aqui e vou encerrar já com vocês. Vamos lá. Áries é o trono de Marte, tá? Qual que é o demônio que atua? Belial, tá bom? Geralmente, o que esse demônio faz? A pessoa tem pavio curto, pessoas são autoridades agressivas, pessoas trazem descontrole emocional. Pois touro, qual que é? Afrodite, tá? Quem que é o demônio atuante? Asmodeus, tá bom? Então, geralmente uma pessoa que, se manipulada por esse trono, ela tem apego aos prazeres, aos vícios sexuais e ao materialismo. Depois, Gêmeos, tá? Gêmeos é trono de Hermes ou Atena, certo? Ou Mercúrio, também chamado assim. Qual que é o demônio atuante? O espírito de Piton, o espírito de adivinhação. São pessoas, geralmente, que são influenciadas por esse espírito. São inconstantes, têm dupla personalidade, são pessoas que falam demais, têm língua mentirosa, quando são influenciadas por esse espírito, tá? Quando estão debaixo e creem nisso, né? Câncer, né? Câncer, Lilith. Gente, quando falar assim, deusa Diana, deusa Selene, é a mesma coisa de Lilith, tá? Lilith é o demônio que atua, tá? E qual que é a brecha? O que o demônio faz na vida dessa pessoa? Então, se você vê signo, é isso que vai acontecer. Instabilidade emocional, feridas na alma, manipulação por sentimento, tá? Distorção da área sexual principalmente, ok? Leão, se você consultou Leão, consultava essas porcaria, já arrepende. Leão é o trono de Apolo. Apolo é a mesma coisa que Lúcifer, tá? É o principado Lúcifer. E o que esse principado traz sobre pessoas que estão atreladas a signo e tem essa, né?
A pessoa tem necessidade de ser aplaudida, essa pessoa ama a glória, ama o poder, né? Essa pessoa, ela quer sempre se destacar, ser melhor que as outras pessoas. Ela tem culto à sua própria imagem, é uma pessoa que é muito entregue à vaidade, a status, a esse tipo de coisa, tá? Pessoas que consultam signo de Virgem, qual que é o trono? O trono é Deméter ou Ceres, né? Que é a mesma coisa também de Leviatã, certo? E o que é Leviatã? O que Leviatã traz? Orgulho, autocobrança, autojulgamento, uma religiosidade, mas sem a graça de Deus. Aquelas pessoas que são corretamente certinhas, mas estão todo tempo se julgando, estão todo tempo se cobrando, tá? Pessoas que são muito orgulhosas, pessoas que são muito religiosas, geralmente quando são muito religiosas, estão influenciadas por esse trono aqui, tá bom? Pessoas de Libra é o trono demoníaco de Temis, Vênus, né? Qual que é o demônio que atua ali, né? É um trono de engano, é um trono de relativismo, falsa justiça, tá? Falsa justiça. Então, essas pessoas têm acordos com engano, manipulação de verdades. Geralmente, pessoas dessa parte aqui têm muito medo do confronto, ficam fugindo do confronto, ficam fugindo, né, de ter uma conversa clara das coisas, certo? Depois nós temos aqui Escorpião. Qual que é o trono? É Hades ou Plutão, certo? E qual que é o demônio que atua aqui? O demônio geralmente que atua aqui são 3. Abaddon, Exu Caveira, Asmodeus, tá? Então, geralmente as pessoas de Escorpião estão muito atreladas ao quê? À vingança, desejo obscuro. E são pessoas que são muito atraídas pelo misticismo, certo? Sagitário. Qual que é o trono? O trono é Júpiter, tá? Trono demoníaco, Júpiter. Geralmente, que espírito que governa aqui? Espírito de heresia, espírito do anticristo, espíritos de filosofias, hereges, né? Então, qual que é a brecha? Pessoa vanglória da razão, rebeldia disfarçada de liberdade. Pessoas são muito rebeldes, certo? As pessoas querem ter razão nas coisas, certo? Não se dobram, não reconhecem, não são humildes, certo? Trono de Capricórnio, pessoas que consultam esse tipo de signo. Capricórnio. O trono de Saturno, né? E quem que governa sobre Capricórnio? Mamon, tá? Idolatria ao sucesso, idolatria ao dinheiro, idolatria à estabilidade. Então, qual que é a brecha comum que esse demônio, que é manipulado por isso, vai trazer? Ganância, idolatria ao trabalho, frieza no espírito, certo? Aquário. Aquário também, queridos, Aquário, as pessoas que consulta signo é o trono de Urano. E Aquário, para mim, é uma das pessoas mais instáveis que tem quando são manipuladas por esse trono. São pessoas que são altamente governadas por um espírito de nova era, um espírito do anticristo globalista, um espírito de rebeldia, tá? Então, são pessoas que geralmente estão na militância, defendem ideologias modernas contrárias à palavra de Deus. É um povo que quer fazer do seu jeito, mas não quer se submeter ao jeito de Deus. Então, quem está sendo influenciados pelo trono de Aquário são pessoas muito rebeldes, não se submetem aos líderes, não se submetem à palavra de Deus, tá? Peixes, eu falei para vocês, né? Também é o trono de Poseidon ou Netuno, certo? Aqui quem atua muito é Leviatã, espírito do engano, espírito também de Jezebel atua muito aqui dentro desse signo, a pessoa que consulta esse signo. E aí essa pessoa, a brecha muito mistura da Bíblia, misticismo, muito orgulho, coração duro, certo? Muito orgulho espiritual. Então, muita dureza de coração, certo? Essa pessoa tem fuga da realidade, tem dependência demais emocional, certo? Tem um espiritualismo falso. Então, geralmente, as pessoas que estão vinculadas a esse trono demoníaco de peixes, que escutam, são pessoas muito dependentes emocionalmente, né? E traz igual, esse trono traz essa cadeia, tá bom? Então, gente, o diabo ele copiou as coisas de Deus, mas nós
não temos uma personalidade premeditada, porque Deus pode nos transformar. Quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora? Então Jesus não te transformou? Você talvez antes era inconstante, hoje você é constante. Talvez antes você era desorganizado e hoje você é organizado. Então não é um signo que vai determinar quem você é ou não. Mas o nosso Deus nos cura, nos transforma, nos liberta e Ele pode nos transformar numa pessoa incrível, tá? Se você não era uma pessoa incrível. Então se desobriga de estar debaixo da manipulação de tronos demoníacos, amém? Certo? Então amanhã a gente continua, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia sobrenatural. Amém? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.